Felicidade, galerinha aí, tudo bem com vocês aí? Felicidades aos leões e leoas aí. Que a graça e a paz adentrem em vossa vida e tudo se vá bem. Estamos crescendo devagarzinho, a parte formiguinha, mas estamos crescendo, conquistando um espacinho dentro do meu coração esse trabalho aqui. Espero que esteja conquistando um espacinho dentro do coração de vocês também. Olha, a gente vai falar aqui sobre uma questão que é atual, já é de muito tempo, né? E ainda é atual, que é acerca de como o feminismo vai chegando até a pessoa e pode invalidar determinadas situações na vida dela. E acontece isso com qualquer ideologia da qual for mal interpretada, for mal recebida, qualquer ideologia que for mal formatada, assim como é o que idealizamos que foi o feminismo, né? Mas o que a gente vai falar aqui é acerca de uma pessoa bem-sucedida, que é a Lara Nesteruk, né? Ela já é uma pessoa bem-sucedida, tem um posicionamento diametralmente contra a esquerda hoje, né? E o ela é quase uma Red Girl aí, né? Que faz parte aí da galera Red Pill aí. Mas o interessante é o que ela fala, eu queria que vocês prestassem atenção no período, na idade que ela fala, da qual ela tomou decisões que vieram a mexer demais com a vida dela. Tanto que ela fala, não, se eu pudesse, eu teria feito diferente, mas eu não posso voltar atrás, eu não tenho essa condição agora, né? Não é isso ou não? Ô Lara, e você se arrepende dessa questão de carreira, assim? Claro, com certeza. Sim, eu teria escolhido diferente se eu soubesse melhor. Mas eu não tenho como voltar no tempo, né? Mas, e se você já viu que o casamento não deu certo, esse mesmo é que você não escolher, não é isso ou não? Exatamente. Só essa decisão já mudava a porra toda, não é não? Hein? Se eu só não tivesse casado, já tava muito melhor. Mas eu vi uma coisa, uma das opiniões, e é sua. Presta atenção aqui no caso, né? Que ela já disse que fazia diferença. Uma pessoa... isso é independente de classe social, raça... todo mundo pode tomar uma decisão errada ou não, né? A gente que tem filhos e filhas aí, sabe que agora o objetivo da gente é cada vez mais se achegar aos filhos e filhas e fazer com que eles possam ter compreensão de um futuro que logo chega, né? Você pode deixar qualquer riqueza para seu filho, que se você não deixar conhecimento para que ele transforme em sabedoria, com o que o mundo vai mostrar para ele aí, infelizmente, ele pode ter todo o dinheiro do mundo, pode ter casas, carros, casas alugadas, imóveis, empresas, que num passe de mágica também ele pode colocar tudo a perder e voltar para estaca zero, ser um fracasso. Como a gente comumente conhece muitas histórias assim, né? De pessoas que também não tiveram controle quando tiveram muita coisa e tudo mais. Mas o que a gente vai falar aqui agora é acerca de decisões para qualquer classe social e religião. Aqui a gente fala de religião e a gente fala de todas as religiões e assim a gente tenta tratar com amor e carinho todas as religiões, mas o mais complicado na realidade, pessoal, não são as religiões ou você não ter uma religião professada. O complicado na realidade é como o sistema chega até você e pode te destruir, acabar com suas decisões, independente de você ser quem for aqui na esfera global, né? Então, vamos ver o que ela vai falar aqui, que pra gente é importante. Acho que é uma palavra sua mesmo. Que nada substitui, por exemplo, você ter um filho para chegar você falar não, assim, exatamente. Eu né? tinha assim. até os 28, 29 anos, eu tinha certeza absoluta de que não queria ser mãe. Uhum. Então, uma ideia estúpida que eu não sei de onde... Bom, eu sei de onde veio, né? Eu tive um discurso feminista muito forte durante a minha vida. Então tinha isso, eu ouvia da minha mãe, eu ouvia das minhas amigas, eu ouvia das minhas professoras esse discurso. E eu lembro que foi ouvindo um vídeo do Jordan Peterson, que eu não lembro exatamente qual foi, que eu falei, nossa, que loucura, lógico que não, eu tenho útero por um motivo, eu tenho que ser mãe. E aí comecei a tentar, mas aí já era tarde, eu não conseguia mais, já não estava bem casada, eu tinha escolhido mal com quem estava na trincheira junto, e o tempo passou e acabou que não deu.
E aí hoje, quando eu falo isso, tem um monte de gente que fica desesperada, dizendo, não é tarde, não é tarde, não é tarde, como se gerar um filho fosse apenas gerar um filho. Mas não é apenas gerar um filho. Eu tô com 37 anos e eu não vou gerar um filho com o dedo, né? Então é preciso conhecer uma pessoa, é preciso desenvolver um relacionamento, é preciso desenvolver uma base de família e para daí ter filhos. Então, deste ponto de vista, e até porque eu não ia querer ter uma criança para socar na escola e socar na natação, socar no Kumon e não cuidar. Então, desse ponto de vista, para mim tá tarde. Não lamento isso, porque não tem como, porque eu não tenho outra opção, né? Agora eu vou viver o que vivi. Mas a minha mensagem para qualquer mulher, quando eu encontro qualquer mulher de 20 e poucos anos na minha frente, qualquer uma, eu digo para ela, abre esse carrinho e deixa esse carrinho aberto, é quantos Deus mandar. Até que sou, digo, é quantos Deus mandar. Deixa vir um atrás do outro, porque é diferente a vida da mulher que tem filhos. Agora tem que ver com quem que ela tá Agora abrindo tem que perna. ver com quem que eu ia falar isso agora. Tem que ver o seguinte, mais importante do que ter filho é com quem tem filho, porque se todo... Vamos parar aqui um pouco. Você viu que ela relata que até os 28, 29 anos ela tinha uma ideia de que ela não queria ser mãe de maneira alguma e que ela viu que isso veio do discurso feminista que ela teve durante a vida dela toda, né? E aprendeu com a mãe, pai. As mulheres durante muito tempo foram subjugadas e infelizmente as mulheres sofreram com o machismo desnecessário. Como assim o machismo desnecessário? É porque eles não estavam realmente preocupados em ser homens em si, né? Na realidade, a ideia de ser homem foi subvertida durante muito tempo e aquilo acabava humilhando as mulheres, tratando as mulheres de maneira muito ruim. Eu falo isso acerca até de que eu sou filho de mãe solteira, né? Minha mãe era solteira na época, sofria muito com o que dizia cidade pequena, né? Acontece muito. Mas... E assim, como eu fui criado entre mulheres, com várias mulheres e tudo mais, mesmo tendo 2 irmãos homens, eu aprendi a enxergar um pouco mais o universo feminino nessa questão quando elas dizem assim, eu não quero depender de ninguém, eu não dependo de homem para nada, eu mesmo me viro, eu faço isso, porque é muito ruim ser exprimido o tempo inteiro, ser cobrado o tempo inteiro, você tem que ser assim, você tem que andar no padrão isso, você tem que andar daquele jeito, você não pode sair com tal pessoa, você não pode ser mãe solteira, você não pode sair de casa sem casar, você não... Essas regras são regras das quais beneficiam uma sociedade como um todo e o indivíduo que a seguir será amplamente beneficiado, né? A mulher que espera, que procura o marido, faz a corte, que se preserva, casa com um cara que se preserva e tudo mais, isso realmente faz diferença na vida deles. Muitos de nós que julgamos as pessoas que decidem esperar, né, é porque talvez nós não esperamos. Então, como a gente não viveu, é uma situação que não tem como voltar atrás, a gente prefere julgar do que tentar compreender e aceitar que talvez a opção deles seja bem melhor do que a nossa opção, né? A pessoa se guardar para ter um único relacionamento e tudo mais. Mas quanto a ela dizer que houve um discurso feminista, é justamente isso. É porque a mulher foi subjugada durante muito tempo e era sofrível. As mulheres viam as mães sofrendo com os relacionamentos com os pais. Às vezes as mães com 8, 9 filhos naquela época, e o pai grosso, chucro, né? Às vezes eles não tinham nem a ideia do amor realmente, de como era a constituição do amor. Antes da chegada de Cristo aqui, antes da chegada do cristianismo, na realidade o mundo era barbárie, né? A gente é uma civilização muito nova aí, com 500 e poucos anos aí de existência como civilização, né? Como colonizado até o que é a civilização hoje, do aspecto social mesmo da civilização, né? Do aspecto estrutural, cultural da civilização. Diferente de outras civilizações, os anglo-saxões, os ibéricos, que já tinham né, o Oriente Médio também, que já tinham civilizações há muitos anos atrás,
2.000 anos de civilização anterior à nossa, por exemplo, né? E aqui no Brasil, essas leis ainda não estavam acertadas. As mulheres ainda não tinham o merecido respeito mesmo. Elas não eram respeitadas, né? Existia uma cobrança muito grande acerca do papel da mulher na sociedade, mas não a sociedade em si e até as próprias mulheres não davam o respeito àquela camada da sociedade, a mulher como o ser social, né? E isso fez elas sofrerem demais. Nisso, o feminismo encontrou uma brecha muito forte, né? E encontrou mulheres muito fortes na época para poder alastrar a ideia do feminismo, porque eram mulheres que, primeiramente, passaram um bom tempo, as filhas, com pais em guerra, em países que estavam em guerra, se viravam, né? E muitas vezes, quando voltava para casa, o homem voltava para casa, elas tinham que cuidar daquele homem ali, com todas as dificuldades que o homem tinha, mas ela tinha passado 2, 3 anos se virando, trabalhando em fábrica, para mandar, às vezes, o filho para a escola, sustentando a casa, fazendo o que conseguia fazer para aquilo ali. Então, quando o feminismo chegou, ele chegou com campo fértil e vários ceifeiros ali para trabalhar no campo. Então, a seara do feminismo foi crescendo muito rápido. Esse feminismo começou a atingir uma camada da sociedade muito jovem. Quando chega na década de 80 para a década de 90, que aqui no Brasil ainda não era tão difundido esse feminismo, mas já estava intrinsecamente dentro das veias da sociedade, foi adentrando na cabeça de mulheres que estavam buscando formação justamente por causa daquela situação. Eu não vou depender de ninguém, eu não vou sofrer igual minha mãe sofreu, ou minha avó sofreu, ou minha tia, ou um cara fez não sei quem sofrer. E o homem, o brasileiro, na maioria das vezes naquela época, era bem canalha, né? E ela diz aqui acerca de uma coisa interessante que ela fala: nos meus 28, 29 anos, eu não queria, tinha certeza absoluta que não queria ser mãe, por causa do discurso feminista que eu tive na minha casa, na escola, na minha faculdade, porque é lá que ele se propaga. É lá onde o aluno, muitas vezes o aluno dedicado, enxerga o professor, enxerga o outro que está em anos à frente dele como o herói, um exemplo mais próximo, aquele exemplo longínquo, televisivo, aquele exemplo heróico de longe, ele se afasta e dá espaço a pessoas do cotidiano nas quais ela pode conviver e passa a admirar. Então, fica muito fácil, o terreno fica muito fértil para as ideias que eles querem implantar, esses determinados heróis, né, diga de passagem. E aí pega uma garota dessa, uma mulher bonita, inteligente, e a estrutura da ideologia feminista para uma mulher, para nós homens, se nós formos ler, fazer as coisas, não nos faz sentido. Mas para elas faz sentido, porque o feminismo promete uma guarda da mulher, a salvaguarda do corpo, das opiniões, o lugar de fala, lutar contra o mansplaining e aquela coisa toda. E para nós isso não faz, para nós homens isso não faz diferença para nós. A gente não quer enxergar isso, a gente vai ver o lado ruim do feminismo, né, que realmente é uma coisa ruim, ainda mais quando chega nesse ponto. E ela diz: eu não queria ser mãe, não tinha intenção de ser mãe, e depois de um tempo, lendo um livro do Jordan Peterson, ou parece que foi um vídeo que ela disse, ela mudou esse raciocínio, falou: não, eu tenho um útero, é fértil, eu tenho um útero por algum motivo, e eu quero ser mãe, mas agora já era tarde, não estava bem casada, que também, né, trouxe para ela dificuldades na escolha. A gente também não sabe com quem casa, né? A gente às vezes passa aí 2, 3 anos namorando, tem cara que vai casar, a mulher vai casar, a pessoa muda
no mesmo ano muda. Às vezes por isso que você vê casais que namoraram 10 anos aí, quando casa passa 2. Então, compromete essa ideia da mulher de ter filhos, e ela, o desejo dela, hoje ela diz ainda para as outras mulheres, ó, se você puder, abre o carrinho, tenha 1, 2, 3, quantos Deus mandar, porque é diferente a vida da mulher que é mãe, e isso da ótica de uma mulher que passou até os 29 anos tendo certeza que não queria ser mãe. E ela tem o raciocínio de que, e aí como ela passou essa idade, ela ficou, sabe, o raciocínio dela sobre as coisas foi aumentando. Ela mesmo disse, eu não quero só fazer um filho para jogar ele na escola, no comum, lá na natação e não cuidar. Mal sabe ela que o cuidar do filho hoje é isso, né? É correr atrás de colocar ele para ter algumas atividades, né? Mas, irmão, seja você de qualquer religião que você for, se você encontrar uma garotinha feminista, nessa época, nessa idade da vida aí, 22 anos, 23 anos, 18 anos para frente, e você vê que naquela época não tem o mínimo de chance dela se converter naquele período ali, não se relacione. Da mesma maneira, mulher, se você encontrar um cara 18, 19, 22, 23 anos, que não tenha suporte moral, emocional, eu não vou falar financeiro porque ele está muito jovem também, os dois podem construir uma vida junto, né? Muita gente foca muito na pessoa ter o financeiro. Não se relacione, evite se relacionar. Não tente assim, ele vai mudar, ele vai melhorar, essa situação vai ficar melhor. Não cometa o erro que muitos de nós cometemos. Para você que é jovem hoje, estude, fique sempre de olho, tenha relacionamento saudável. Assim, a igreja não é o melhor lugar do mundo, não tem as melhores pessoas do mundo. Deixa eu até corrigir, a igreja é o melhor lugar do mundo, mas não tem as melhores pessoas do mundo, né? A igreja no mundo é o melhor lugar do mundo, mas não tem as melhores pessoas do mundo lá dentro. Não é um apanhado de melhores pessoas do mundo. Você vai lá, vou para a igreja, cheguei lá, fiquei decepcionado com o pastor, com isso, com aquilo. Não, nosso foco é Cristo. Então, se você decepcionou com o pastor com alguma coisa, talvez seu foco foi errado. Mas busque pessoas que tenham alguma religião, que tenham algum parâmetro ético e moral para que você possa se relacionar e no futuro não ter essas mesmas queixas. Isso é muito fácil de acontecer, ocorre com muita facilidade e você pode ter essas queixas aí no futuro. O que acontece? É muito difícil você pegar aqui o raciocínio do 38 e engolir ele todo e mastigar ele todo, né? Ele é bem radical, muita coisa que ele fala não funciona nos tempos de hoje, porque não tem nem o tempo necessário para essas mudanças acontecerem, né? E o tempo passa muito rápido. Ela falou 28, 29 anos, e hoje ela já estava com 37 anos, e pensa de não ter filho. Ela, 43 anos, ela pode ter filho. Eu sou pai agora, minha esposa tinha 43 anos. E uma menininha linda, saudável e tudo mais. Ela ainda pode ter, mas o que ela disse é importante. Eu precisava ter um tempo, ela saiu de um relacionamento que você viu que não deu certo, e ela disse, eu preciso de um tempo para me relacionar com alguém, para ter bases familiares, para ir pensar em ter filho, e talvez agora não dá tempo mais. Ela pode apaixonar perdidamente por alguém e amanhã pode, né? Apesar dela ser muito pé no chão, né? Mas ela pode se apaixonar perdidamente por alguém e daqui 2 meses a gente tá conversando e ela tem um filho. Mas
é mais complicado. Para a mulher é mais complicado, o parto é mais difícil, a concepção é mais difícil. O homem pode se relacionar 2, 3, 4 vezes até 70 anos, aí 60 anos o homem, depende, ainda mais com o artifício que tem hoje aí, o homem ainda faz filho, né? Mas o feminismo, ele pode destruir a vida da sua filha e, por consequência, dos seus filhos, né? Tem crescido um número estrondoso de ateus e ateias, né, por causa do feminismo mesmo, por causa do machismo estrutural, né, que dizem aí, do feminismo. O questionamento sobre a figura de Deus. Não sei se você já ouviu aquela história do Deus Mãe, né, que eles estão querendo aí implantar na galera o Deus Mãe. Mas é isso aí. Bola pra frente. Vamos seguir firme. E tudo vai dar certo.